Há muitos séculos, uma terrível ameaça pairava sobre o mundo. Exércitos de guerreiros nômades partiam da Ásia Central, matando e saqueando da Europa ao Japão. Seus nomes ainda evocam mortes e devastação. Mongóis, tártaros, hunos. Nada conseguia pará-los, mas de algum modo eles precisavam ser detidos. Para salvar o império, os engenheiros chineses tinham de realizar um milagre. E eles conseguiram. Construíram a maior defesa militar que o mundo já vira. Essa era a zona de guerra. Era onde todas as batalhas aconteciam. Um escudo formidável para a China, para emboscar e aniquilar os terríveis invasores do norte. A Grande Muralha da China, o maior projeto de construção da Terra. 1000 passagens fortificadas. 10.000 torres de vigia, erguida onde qualquer construção parecia ser impossível. Atravessando desertos, em encostas quase verticais, em abismos, até mesmo sob a água. A Grande Muralha supera de longe qualquer feito do Ocidente, incluindo a capacidade dos egípcios de criar as grandes pirâmides. Foi um feito épico, realizado por meio de um sofrimento épico. Centenas de milhares morreram na construção da muralha, capturados como escravos e obrigados a trabalhar até a morte por alguns dos tiranos mais implacáveis da história. O custo humano para a construção da muralha é absolutamente gigantesco. A Grande Muralha da China foi um dos maiores feitos da humanidade. Mas qual é o seu verdadeiro legado? É um monumento à genialidade ou um testamento à tragédia? As 7 maravilhas chinesas. Pequim, 2005. Sobre a China, olhos eletrônicos começam a revelar algo nunca antes visto. O primeiro retrato completo de uma antiga maravilha do mundo. A Grande Muralha da China. Na verdade, uma série de muralhas erguidas em diferentes dinastias, ao longo de 16 séculos. O projeto de construção mais ambicioso da história. Nenhum monumento na Terra capturou de tal forma a imaginação ou deu origem a tantos mitos. Fato ou ficção? Alguns dizem que há material suficiente na Grande Muralha para circundar o planeta. No entanto, estima-se que seu comprimento seja de 16.000 quilômetros, a distância de Miami ao Polo Norte. Então, esse seria apenas um grande mito? Devemos lembrar que os chineses fizeram muitas muralhas. No total, se considerarmos todas juntas, elas se estenderiam por mais de 50.000 quilômetros de comprimento. No Equador, a circunferência da Terra é de cerca de 40.000 quilômetros. Então, não é um mito. Haveria material de sobra. Fato ou ficção? Também dizem que é possível ver a Grande Muralha da Lua a olhos nus. É verdade? A China enviou o primeiro homem ao espaço em 2003. Fizeram a ele a pergunta inevitável, e eu esperava que ele dissesse com grande orgulho nacional: sim, eu vi a Grande Muralha atravessando o nosso país. Mas, para minha surpresa, ele disse que não. No entanto, um astronauta americano da Apollo 17 entrou na discussão e disse que, na volta para a Terra, ele olhou para fora da cápsula e viu a Grande Muralha. E ainda disse: só é preciso ter uma boa visão e nenhum lugar para olhar. Entre as pessoas comuns, o geógrafo William Lindsay viu mais da muralha do que qualquer outro. Ele a acompanhou de um lado a outro da China. Para ele, chamar a muralha de grande não lhe faz justiça.
A Grande Muralha é a construção mais famosa do mundo. E as pessoas sonham em vir à China e andar sobre ela por 30 minutos ou 1 hora. Quem tem imaginação percebe que a muralha continua para oeste por 2.000 quilômetros e a leste por 3.000 quilômetros em linha reta. Se considerarmos as curvas, não temos como saber. Para mim, esse é o maior atrativo da muralha. É a construção mais famosa do mundo e a menos conhecida. Mas o que conhecemos é incrível. Uma história que começa há mais de 2.000 anos, quando um único homem criou a China. Shi Huangdi foi conhecido como o primeiro imperador da China. Ele subiu ao trono quando os estados estavam em guerra entre si há 250 anos. E ele finalmente derrotou os últimos inimigos e estabeleceu o primeiro estado chinês. O nome China vem de seu primeiro nome, Shi. Mas para a China sobreviver, Shi Huangdi tinha de lidar com outro grande desafio. Os cavaleiros que saqueavam ao longo da fronteira setentrional, um inimigo que podia agir em qualquer lugar e depois fugir para os desertos e as montanhas. Os guerreiros vinham e levavam não só bens materiais, mas pessoas para serem escravas, e eles destruíam e matavam. O imperador chinês criou uma solução incrivelmente simples e extremamente ousada. Ele iria deter os cavaleiros com uma muralha gigantesca. Ele delegou a tarefa aparentemente impossível a um homem igualmente impiedoso, o general Meng Tian. O desafio era enorme: fortificar toda a fronteira setentrional o mais rápido possível. O método de construção teria de ser simples e barato. Felizmente, os chineses já haviam aperfeiçoado um método. Até hoje, os fazendeiros usam a mesma técnica, compactando a terra até que ela fique dura como rocha. No entanto, este é um trabalho extenuante e extremamente lento. Mesmo com a aldeia toda trabalhando, em 45 minutos a parede ganha apenas 5 centímetros. Para o imperador Shi Huangdi, a lição era óbvia. Somente uma imensa força de trabalho como nunca antes reunida poderia erguer uma muralha através de toda a China. Mas a força humana não era problema para um governante tão poderoso e impiedoso. Seus soldados capturaram centenas de milhares de camponeses, levaram-nos para o norte e os fizeram trabalhar até cair. O país nunca esqueceu o sofrimento deles, imortalizado na antiga lenda de Meng Jiannu. Os soldados do imperador arrancaram o marido de seus braços e o levaram para trabalhar na muralha. Com frio e com fome, ela o procurou por toda a vastidão da China. Finalmente ela chegou à Grande Muralha. Ela encontrou o marido, mas era tarde demais. Ele havia morrido de exaustão. Segundo a lenda, em seu sofrimento, Meng deu um grito terrível. Um grito tão poderoso que derrubou quilômetros da muralha. Mas a tragédia de Meng não havia acabado. Em protesto pela crueldade do imperador, ela se atirou no mar e morreu afogada.
Após mais de 2000 anos, a angústia dessa jovem mulher e de milhares como ela ainda assombra a alma do país. Próximo ao início da Grande Muralha, um templo à beira-mar mantém viva sua memória e relembra o extraordinário custo humano do projeto de construção mais ambicioso da história. O número de mortes pode ter chegado a 1 milhão. Os peritos concordam que a muralha do primeiro imperador trouxe um grande sofrimento ao povo e não conseguiu proteger o país dos bárbaros. O grande desafio para defender as muralhas era encontrar homens motivados em número suficiente. Geralmente convocavam moradores locais, condenados, mercenários e outros bárbaros também eram recrutados para a tarefa. Mas as muralhas costumavam ter pouco pessoal e eram mal supridas. Assim o moral era baixo, muitos desertavam e isso deixava lacunas enormes. Guerreiros nômades penetravam por essas lacunas. Os chineses não estavam seguros. Quando o primeiro imperador morreu em 210 a.C., o povo estava cansado da dinastia Qin. Pode-se imaginar o profundo descontentamento em todo o império por causa de todo o trabalho sendo realizado, os homens sendo forçados a construir a muralha. Por conta disso, houve diversas revoltas, algumas lideradas por nobres, outras por camponeses. Os revoltosos foram para a capital, mataram o segundo imperador Qin, e foi o final da dinastia. Outra baixa foi o general Meng Tian. Ele cometeu suicídio, afirmando que merecia morrer. Sua muralha havia sido um crime contra a natureza. A dinastia Qin durou menos de 20 anos, mas seu legado na engenharia já dura mais de 2000 anos. Pouco depois, uma dinastia ainda mais ambiciosa levaria a muralha ao extremo do mundo e a transformaria de estratégia de defesa em arma do império. A construção da Grande Muralha começou há mais de 2000 anos, quando o primeiro imperador chinês ordenou que seus generais impedissem a entrada dos bárbaros. Eles ergueram uma barreira gigantesca de terra batida ao longo de centenas de quilômetros, uma tarefa que matou milhares de operários. Mas o trabalho mais difícil ainda estava por vir. O deserto de Gobi, no oeste da China, um dos locais mais difíceis para o maior projeto de construção da humanidade. Mesmo com a tecnologia atual, seria um desafio construir a Grande Muralha em um lugar tão inóspito. 2000 anos atrás, isso deve ter parecido impossível. Mas o destino da China estava em jogo. Nos tempos antigos, bandos de guerreiros atravessavam o deserto para saquear o norte da China. Seu nome inspirava terror na Europa e na Ásia. Os Hunos. Quando chegavam à muralha, construída a um custo tão alto pelo primeiro imperador chinês, não havia quase nenhuma defesa. Bastava contorná-la. Para piorar, o país era governado por uma nova dinastia, a dinastia Han. Os imperadores dessa dinastia temiam enfrentar o inimigo do norte, sobretudo em áreas remotas como o deserto de Gobi. Assim, eles usavam a diplomacia. Eles usavam uma combinação de alianças por casamento, tributos, relações comerciais e outras medidas leves para reduzir a ameaça, basicamente através do suborno. Dessa forma, ganhavam tempo para o país se fortalecer. Em 140 a.C. chegou o momento da China. Um tipo diferente de homem se tornou imperador. Han Yuji decidiu enfrentar os Hunos e vencer. Ele adotou a cultura marcial, treinou comandantes de cavalaria que lutavam ao estilo dos nômades e comandou campanhas na estepe. Ao mesmo tempo em que se preparava para atacar os Hunos, Han Yuji também fortaleceu as defesas. Ele ordenou a reconstrução da muralha do primeiro imperador, uma tarefa simples onde a terra podia ser transformada em uma massa sólida. Mas no deserto de Gobi, a questão era diferente. Em alguns lugares, só existe areia e cascalho. Não era possível fazer uma muralha com esse material, que não suportaria o próprio peso.
Há 2000 anos, o transporte de milhares de toneladas de terra do leste não era possível. Os engenheiros de Han Yu-di tinham de achar outra solução. Ela foi encontrada, e era extremamente simples. Onde não era possível erguer a muralha, eles escavavam. Quilômetros e mais quilômetros de fossos foram escavados para deter o avanço dos hunos. Mas para defender a fronteira, os chineses tinham de saber onde estava o inimigo. Era preciso criar um sistema de alerta, uma série de torres de sinalização ao longo do deserto. Mas como construir torres de 9 metros somente com areia e cascalho? Na verdade, eles tinham algo muito mais forte. Os engenheiros de Han Yu-di descobriram que, reforçando as torres com camadas de junco, elas ficavam de pé. A mesma técnica é utilizada hoje pelos engenheiros, mas em vez de junco, as estruturas de concreto são reforçadas com armaduras de metal. O junco teve outro papel importante no sistema de alerta da Grande Muralha. As sentinelas acendiam fogueiras quando os hunos se aproximavam. Ainda é possível ver fardos de junco empilhados ao lado das torres, prontos para serem usados, mas fossilizados pelos ventos do deserto. Os sinais de fumaça levavam a informação mais rápido que um mensageiro a cavalo. A queima de esterco de lobo produzia colunas de fumaça mais altas. Diferentes cores e quantidades de fumaça sinalizavam se a ameaça vinha de um pequeno grupo ou de uma grande força de invasão. Ao longo dos anos, essa técnica de construção foi aperfeiçoada, e a muralha avançou pelo deserto de Gobi. A erosão eólica reduziu essa enorme construção a 1/3 do seu tamanho original. Mas ela continua sendo impressionante após 20 séculos. Ao levar a luta ao inimigo, Han Yu-di afastou os hunos do norte da China e mudou a história do mundo. Pela primeira vez, caravanas de mercadores podiam viajar em segurança entre a Ásia e o Ocidente, ao longo da famosa Rota da Seda e seguir até Roma. Mas os hunos nunca estavam longe. O imperador Yu-di sabia que precisava proteger os oásis ao longo da Rota da Seda. Para isso, tinha de construir uma fortaleza no meio do nada, em Yumenguan, o novo portal da China para o Ocidente. Os engenheiros de Han Yu-di teriam de erguer uma fortaleza à prova de invasões. O único material de construção disponível era a argila, trazida pelo vento da Mongólia. Foi um desafio que levou até o limite o seu sistema de construção. Usando poucos recursos, os chineses ergueram um forte com muros 5 vezes mais altos que um homem, fortes o bastante para estarem de pé após 2000 anos, até hoje enfrentando o deserto, o vento e o tempo. Hoje, tudo o que resta é o edifício central, mas na época de sua construção, este posto avançado do Império era o que havia de mais moderno. Como primeira linha de defesa, os chineses criaram um sistema de alerta inteligente. Uma vala preenchida com areia fina do lado externo dos muros. Qualquer pessoa que se aproximasse do forte à noite deixaria pegadas no local. Mas para os chineses, este também era o último posto avançado da civilização. Além de seus muros estava o reino aterrorizante dos guerreiros nômades. Qualquer um condenado ao exílio deixava sua segurança com grande pesar, condenado à morte ou a uma vida de escravidão entre os bárbaros. O imperador Han Yu-di construiu mais de 1000 quilômetros de muralhas para proteger a Rota da Seda. Seus soldados enfrentaram os hunos por 30 anos, deixando-os enfraquecidos.
Mais de 1000 anos depois, um inimigo muito mais mortal postaria seus exércitos diante da Grande Muralha. Mas esta seria a maior de todas as grandes muralhas, uma obra-prima da engenharia militar. As maiores fortificações já vistas na Terra. Há 2000 anos, os engenheiros da dinastia Han enfrentaram um desafio quase impossível: construir a Grande Muralha em um dos desertos mais inóspitos da Terra, para defender o país dos Hunos e proteger as caravanas ao longo da Rota da Seda. Mas séculos depois, a China enfrentou uma ameaça ainda maior. Era a época dos mongóis. No século XIII, Gengis Khan e seus exércitos invadiram a Ásia Central, conquistando um império que se estendia até a Europa. Os mongóis venceram a China e a governaram por 100 anos, até que a dinastia Ming os expulsou do país. Foi no ano de 1368 e ninguém na China queria ver os mongóis novamente. Então eles construíram a Grande Muralha da dinastia Ming, que se tornou o sistema de defesa de fronteiras mais elaborado, mais extenso e mais forte da história da China. E os chineses estavam dispostos a trabalhar o quanto fosse necessário para garantir que sua civilização não fosse perturbada novamente. Mas, assim como em dinastias anteriores, não havia soldados suficientes para destruir as hordas de bárbaros. Eles só podiam tentar evitar a entrada dos mongóis, e até mesmo isso seria um desafio imenso. Pequim, a nova capital do Império, parecia bem protegida por uma cadeia de montanhas entre a cidade e as estepes setentrionais. Mas existia uma série de passagens entre as montanhas. Para os cavaleiros mongóis, um caminho natural até o centro da capital chinesa. Para proteger a cidade e o império, seria preciso fortificar cada uma dessas passagens. Diferente de dinastias anteriores, essa tarefa importante não coube a escravos. Foram convocados os melhores engenheiros e militares. O mais brilhante de todos eles era o general Qi Jiguang. O grande personagem da dinastia Ming foi Qi Jiguang, comandante desta região militar ao norte da antiga capital Pequim. Ele foi um homem que passou muito tempo no campo e viu todo o esforço da construção da Grande Muralha. Mas ele percebeu que aquilo não garantia um bom desempenho militar. Por isso, defendeu um número maior de homens na muralha. Para isso, era preciso fazer acomodações. Assim, as torres com espaços fechados, quartos, foram obras dele. Ele também passou a utilizar tijolos na muralha, porque com isso, os construtores podiam incorporar todas as pequenas características que tornariam a defesa mais eficaz. Com certeza, durante a dinastia Ming, Qi Jiguang foi o responsável pela Grande Muralha. Este foi o maior desafio de Qi Jiguang, um local chamado Gubeko. Há 500 anos, este era o ponto mais fraco nas defesas de Pequim, uma passagem que dava acesso direto ao centro da capital. Era uma rota de invasão simples para homens a cavalo e um pesadelo para os defensores. Assim, Qi Jiguang decidiu transformar este local em uma zona fortificada. Primeiro, ele construiu uma série de torres ao longo dos picos montanhosos ao norte da muralha. Em seguida, a Grande Muralha foi estendida através do vale, para deter qualquer ataque de cavalaria. Enormes vãos deixavam a água do rio passar, mas evitavam a entrada dos invasores. Quem tentasse penetrar as defesas ficaria preso nos vales laterais, onde os defensores podiam atacar.
Estima-se que uma muralha multiplica a eficácia de um único soldado de 5 a 13 vezes. E, se forem bem defendidas como parte de um sistema, elas são muito eficazes. O sistema de defesa se baseava em um antigo princípio militar: guardar os pontos mais altos. Isso significava construir os maiores muros da China num lugar onde construir qualquer coisa era um enorme desafio. Lugares como Simatai, os penhascos íngremes perto de Gubeco, locais onde mal se podia andar e onde construir era quase impossível. Só podemos nos maravilhar por terem conseguido. Um tijolo da dinastia Ming como este pesa cerca de uns 13 quilos. Era preciso um enorme esforço para levar os materiais até o local onde seriam usados. E eu nunca tentei carregar um destes até lá. Acho que é o único jeito de descobrir se isso era difícil ou fácil. Vamos lá. Não há registros logísticos detalhando os métodos de construção. Como o material era levado, se usavam animais, se usavam equipamentos. E acho que não fizeram isto porque, na época, eles achavam que no futuro ninguém iria se interessar por algo tão mundano como a construção de um muro na fronteira. Finalmente, um tijolo, mais de 5 minutos. O incrível para mim é que não sabemos quantos tijolos esta muralha da dinastia Ming contém, mas cada um deles foi trazido para cá. Cada um tem as digitais e o suor de um construtor. É o projeto de construção mais trabalhoso da história. Hora de trazer outro tijolo, eu acho. Mas as passagens nas montanhas não eram o único ponto fraco nas defesas chinesas. Na costa, a leste de Pequim, há uma faixa de mais de 10 quilômetros de largura, o terreno ideal para guerreiros a cavalo. Outro caminho para a invasão e outro grande desafio para o general Qi Jiguan. Aqui a defesa teria de começar debaixo da água, ou os invasores simplesmente dariam a volta. A solução foi estender a Grande Muralha por mais de 18 metros no mar em Shanhaiguan. É uma construção imensa assentada sobre um recife natural e rochas enormes. Assim como em outros pontos da nova muralha, Shanhaiguan faz parte de um sistema interligado. O extremo oriental da Grande Muralha era um complexo de 5 fortes. Uma série de muros, portões e fortificações criavam uma barreira impenetrável na entrada da China, chamada de Primeira Passagem sob o Céu. Os engenheiros utilizaram pedras locais para reforçar os muros existentes e dar apoio aos novos. Em Shanhaiguan, a extração de pedras continua até hoje. O maquinário pesado facilitou o processo, mas ainda é um trabalho extenuante com poucos resultados. Mas o general Qi Jiguan não contava apenas com tijolos e argamassa para proteção. Outro fator de grande importância eram os soldados que guardavam a muralha e as armas que eles portavam. A combinação de fortificação, soldados bem treinados e armas poderosas sempre daria vantagem aos defensores. Os chineses também tinham bestas de repetição e com elas conseguiam disparar várias setas por minuto. Eles também tinham versões maiores, capazes de alcançar quase 1000 metros, que eram conhecidas por derrubar 6 homens e seus cavalos de uma só vez. Yang Fuxi é fabricante de arcos, assim como todos os homens de sua família há gerações. Ele ainda faz bestas como as utilizadas para defender a Grande Muralha contra os mongóis. Os nômades eram incapazes de fazer os complexos mecanismos de disparo. Assim, os chineses tinham vantagem nos armamentos. A besta era a AK-47 de sua época, letal a curta distância e de carregamento rápido.
A versão semiautomática disparava 10 setas em 20 segundos. A defesa típica de uma cidade ou de uma muralha exigia 2 ou 3 milhões de flechas. Com isso, dá para imaginar a capacidade necessária. Os nômades estavam sempre em desvantagem em termos de armas. Eles contavam com arcos e bestas pequenas. A China tinha inúmeras armas, e quando a pólvora foi inventada, eles tinham arsenais para produzir explosivos. E com a vantagem da altura e de não haver obstáculos, era difícil errar. O general Qi Ji Huang pensou em tudo. Seus homens dominavam todos os pontos altos. Ele interligou as defesas, assim soldados em uma torre podiam defender colegas em outra. E se os agressores se aproximassem do muro, era possível combatê-los o tempo todo. O sistema de defesa foi projetado com um propósito: canalizar os agressores até uma área fechada, onde os soldados pudessem dizimá-los. A muralha é erguida, protegida. Décadas de paz, e então chega o momento da verdade. Os agressores chegam. E eles têm uma grande surpresa, a Grande Muralha. Uma construção que eles nunca podiam ter imaginado. Esta é a zona de extermínio. Foi aqui onde toda a luta aconteceu. De cima da muralha, o lançamento de flechas e tiros de canhão. Embaixo, nos vales, mais surpresas. Minas terrestres, armadilhas, setas de ferro para ferir os cavalos. Com defesas tão impenetráveis e o poderio de fogo superior, a China deveria estar segura. Quem poderia prever que a maior fortificação do mundo iria cair sem que um único tiro fosse disparado? Nos séculos 14 e 15, a dinastia Ming expandiu e modernizou a Grande Muralha para proteger a Pequim dos mongóis. Era o sistema de defesa mais elaborado jamais construído. Confiantes que a sua capital estava finalmente segura, os imperadores Ming voltaram a atenção para outro problema: a fronteira ocidental do país. Lá, a Grande Muralha terminava em um dos maiores desertos do mundo, onde carregamentos de metais preciosos, seda e especiarias seguiam para leste e oeste ao longo da Rota da Seda. As caravanas pagavam altas taxas aos cofres imperiais e eram presas fáceis para os bandidos nômades. Elas precisavam da melhor proteção que o dinheiro podia comprar. Isso significava construir novas fortificações entre as montanhas e o deserto, em um lugar chamado Jiuquan. O forte de Jiuquan teria de ser incrivelmente forte. Neste local isolado, uma guarnição cercada teria de esperar semanas até a ajuda chegar. De algum modo, era preciso construir uma edificação a partir de cascalho e areia. A construção foi uma obra-prima da engenharia. Um forte dentro de um forte. Proteção dupla para os defensores e problema dobrado para os invasores. O brilhante projeto do forte faz com que qualquer um que entre no forte esteja sempre visível e vulnerável. No alto, as sentinelas podiam escolher o alvo que quisessem. Todos que entravam tinham de passar por um labirinto de portões, passagens, torres e muros. Um quebra-cabeças chinês feito para confundir os agressores. Por esse motivo, os imperadores chamavam este local de a maior fortaleza sob o céu. Ninguém jamais a conquistou. Ninguém jamais tentou. O custo teria sido alto demais. Até mesmo turistas podem acertar os alvos do alto.
Soldados profissionais poderiam matar qualquer um que atacasse. Jiu Quan precisava de algo além de um bom projeto para ser forte. As dinastias anteriores ergueram enormes muros nesse deserto, utilizando o material fornecido pela natureza: terra, areia, cascalho e junco. Mas no século XV, os chineses e seus inimigos utilizavam armas muito mais mortais. Algumas das primeiras peças de artilharia da história. Assim, Jiu Quan precisava de algo mais forte do que argila e cascalho. Mais uma vez, os construtores responderam ao desafio com uma solução extremamente simples. Eles ainda construíam os muros com argila e cascalho, mas os cobriam com várias camadas de tijolos compactados e assados sob o sol do deserto, e fizeram vigias para desencorajar qualquer vandalismo. Os muros espessos de Jiu Quan a tornaram uma fortaleza duradoura e deram à Grande Muralha outra lenda: a história do último tijolo. Dizem que o arquiteto encarregado do projeto calculou exatamente de quantos tijolos precisava. Mas ele também foi avisado pelos administradores de que se houvesse qualquer erro, as cabeças rolariam. E o que aconteceu foi que a fortaleza foi terminada e restou um tijolo. E eles o puseram no beiral, acima de um dos arcos. E perguntaram ao arquiteto: o que é isso? Era o último tijolo da muralha que não foi necessário. Ele disse que o tijolo fora colocado lá por um ser sobrenatural. Quando as pessoas ouviram, ninguém ousou removê-lo porque achavam que a fortaleza seria conquistada. E o tijolo está lá até hoje. Jiu Quan foi um triunfo, mas ainda assim estava isolada na fronteira ocidental, longe de qualquer outra guarnição. A menos que o comandante pudesse sinalizar pedindo ajuda, os invasores poderiam derrotá-la e ameaçar todo o oeste da China. A resposta estava no vento. Os planejadores militares aperfeiçoaram o sistema de sinalização por fumaça. O comandante de Jiu Quan podia enviar uma mensagem a Pequim a 2.000 quilômetros de distância em apenas um dia. Seguros atrás de suas enormes muralhas, os imperadores da dinastia Ming governaram a China por quase 300 anos. No início do século XVII, a Grande Muralha estava mais forte que nunca. Mas a dinastia que havia investido tanto nela estava começando a ruir. O Império Ming estava em alvoroço. Em pouco tempo, ninguém na capital respondia aos chamados dos fortes fronteiriços. No início do século XVII, a Grande Muralha da China tinha se tornado o melhor sistema de defesa do mundo. Diante da terrível ameaça das invasões mongóis, os imperadores da dinastia Ming passaram 3 séculos reforçando a fronteira ao norte. Eles reforçaram as muralhas de terra com tijolos para poderem resistir às balas de canhão e a catapultas, e equiparam os soldados com as armas mais letais da época. A Grande Muralha deveria manter a dinastia Ming para sempre no poder, mas as fortificações tinham uma fraqueza fatal que nenhum imperador havia previsto. Um dos maiores problemas das muralhas é que costumavam ser vencidas pelo suborno. Povos nômades ofereciam grandes incentivos a quem desertasse e até mesmo prometiam poupar as vidas de quem se entregasse. Shanhaiguan, no Mar Amarelo. Esta vasta planície costeira sempre foi um caminho fácil para ladrões em busca de riquezas. O general Qi Jiguan resolveu o problema erguendo aqui uma barreira impenetrável. Mas agora, a dinastia Ming chegava ao fim. Taxados ao máximo para pagar a Grande Muralha, os camponeses se revoltaram. Ao mesmo tempo, uma tribo do norte, chamada Manchu, liderou uma invasão pela faixa costeira. Quando chegaram a Shanhaiguan, as enormes muralhas detiveram seu avanço. Do outro lado, os chineses observavam e esperavam. Então, o comandante da guarnição tomou uma decisão que mudou o curso da história da China.
Ele abriu os portões e juntou forças com os manchus para abafar a revolta dos camponeses. A fortificação mais sofisticada do mundo foi abandonada. Em pouco tempo, ela seria quase esquecida, e sua história brutal passaria a mesclar mito e lenda. Mas o povo chinês sabe que muitas das histórias mais sombrias da muralha são verdadeiras. Incontáveis ancestrais pagaram pela muralha com seu suor e sangue. Atualmente, ela é vista como um símbolo da nação, e o país faz o máximo para preservá-la. Nos locais onde a muralha cruza estradas e ferrovias, isso costuma ser impossível. E em toda parte, a tarefa é imensa. São precisos muitos anos para reparar até mesmo os trechos mais acessíveis. As máquinas podem realizar algumas das antigas tarefas, mas a escala do projeto é assustadora. Shanghai Guan tem 4 portões. O único em boas condições é o oriental, a primeira passagem sob o céu. Agora estamos restaurando o portão ocidental. Uma equipe com 50 homens vai levar 7 meses para terminar. Nossa área de conservação cobre apenas 1,5 quilômetros quadrados e terá um custo de 250 milhões de dólares. Os trechos feitos de terra batida levarão ainda mais tempo para serem recuperados, pois não existem atalhos. A única forma de se fazer o trabalho é como ele sempre foi feito. Não dá para se usar máquinas para erguer esse tipo de muro. O solo é seco, não pode ser empilhado. O método que utilizamos é o antigo, que foi transmitido para nós. Claro que o material não é caro. É somente terra, mas o custo da mão de obra é alto porque toda a terra deve ser carregada nas costas das pessoas. Os cientistas pretendem mapear todo o sistema de muralhas, por toda a China. Mas em muitos lugares é difícil até encontrar a muralha. Para isso, eles usam satélites e aeronaves com sensores remotos para revelar partes da muralha que desapareceram ao longo dos séculos. No Laboratório de Ciências Digitais em Pequim, Shanghai Guan está sendo reconstruída dentro de um computador. E esse é apenas o começo. Algum dia será possível viajar por toda a extensão da Grande Muralha dessa forma. Uma jornada incrível através do tempo e do espaço. As muralhas defensivas no norte da China têm uma extensão jamais igualada por qualquer construção na Terra. Atravessando todos os tipos de terreno, passando pelo mar, cadeias de montanhas e desertos inóspitos, os construtores da muralha enfrentaram infindáveis desafios e encontraram soluções engenhosas para superá-los. A Grande Muralha é um grande testamento à capacidade humana de organização, de reunir trabalhadores, seja de forma voluntária ou não, e supera em muito qualquer realização no Ocidente, incluindo a capacidade egípcia de criar as grandes pirâmides. Foi fundamental fazer uma muralha forte, porque esse não foi um conflito que durou 10 anos ou 100 anos. Foi um conflito cultural violento e prolongado. Combatendo inimigos ao longo de 20 séculos, os chineses aperfeiçoaram a arte da guerra e a ciência da defesa. Eles criaram muitas das tecnologias até hoje usadas na construção civil. Mas pagaram um preço terrível, sofrendo em uma escala que mal podemos compreender. Se a Grande Muralha simboliza algo, é a determinação chinesa de sobreviver. A qualquer custo. Versão brasileira Clone.
Hoje, sua fraqueza transformou-se em sua força. Pode ser destino ou má sorte, mas às vezes acontece o up towards the city of Baghdad, and I was seeing all the city lights on, you know, and É a época de acasalamento dos